Buenas noites, senhores. Então, me parece que tiveram a disfarçatez de juntar nós três num podcast aqui para falar coisas, é Quem isso? teve essa ideia, né? Boa noite, Paulo Grua. O que que você tem a Boa dizer? noite, senhor Thiago. Tudo certo? Sérgio, tudo bem, galera? Tudo bem, Sérgio E Filho? Como vai? aí, a gente falava lá no programa que falar de guitarra por 2 horas é bom demais, né? Agora, qual será o novo limite estabelecido aqui numa versão em que não há outras pessoas em volta da gente de saco cheio por nos ouvirmos falando por 2 horas, né? Tem isso, né? Tem isso, né? É, bom, assim, Tentar. a gente vai tentar estabelecer alguns limites aqui, mas reparem Bom, que tem que tentar, né? Então, vamos vamos tentar manter a civilidade aqui para os nossos ouvintes, né, aguentarem até o fim. É isso. Então, senhoras e senhores, esse é o OnlyFans. Sim, esse é o OnlyFans. É isso mesmo que vocês estão vendo. Exatamente, não confundir com aquela outra plataforma de entretenimento. Essa é uma Que todos plataforma de aqui têm um entretenimento. perfil lá, né? Todos aqui têm um Exato, perfil. todos temos. Essa também é uma plataforma de entretenimento adulto, não deixaria de ser. Só que com outros assuntos também muito pertinentes. Muito pertinente. Tão Exatamente. pertinente quanto, né? Tão pertinente, mano. Eu diria que mais até dependendo da circunstância, né? Então, rapaziada, a gente vai bater um papo aqui sobre música, equipamento, comportamento. O Serginho provavelmente vai querer falar de futebol em algum momento, já que há muito tempo ele não Deixa vivencia o garoto, deixa ele ser feliz, né? há muitos anos ele não vivencia esses louros, né? Esse regozijo futebolístico, né? Deixa eu brilhar, pô. É o momento de apertar o bucho do solo, pô. Estrela solitária. Merece até um pedal, né? Comemorativo. Eu acho também. Ele vai vir, quando você pisa no bush, ele vem assim, um pouco mais alto do que deveria, mas você fala: não, tá tranquilo, vai, agora é o meu momento. É Vamos isso. nessa. Ninguém vai reclamar disso, tá tudo certo, cara. Então, Muito tá bom, tudo muito bem, bom. até porque, né, faz tempo, faz tempo. Eu ouço, como eu disse anteriormente, aqui na conversa no off, todo lugar que eu vou, eu ouço Segovinha joga bola, né? Às vezes eu me pego cantando aqui, Segovinha joga bola, do nada, né? E eu nem torço pra esse time, queria deixar bem claro. Mas não vamos falar de futebol agora, não. Vamos falar de outra coisa. É. Rapaziada, bom, esse é o OnlyFans, como eu já disse, e vamos começar esse bate-papo aqui. O que vocês andaram ouvindo essa semana? Vou começar com o Serginho aí, que tá, né, nas cabeças aí do Campeonato Brasileiro. Acho que ele Cara, merece. eu ouvi bastante duas coisas que aparentemente não tem nada em comum, mas sempre, né? Se a gente for entrar nesse buraco negro, a gente sempre vai encontrar coisas em Ah, vai. comum. Mas eu escutei muito a música nova do Ed Mota, Slumberland, Ó, que é um sonzão, assim. É, eu sou muito roqueiro, né? Mas, assim, eu também não é sempre que eu ouço rock, porque eu, né, toco rock o tempo todo, né? Então, às vezes, dá vontade de, né, de ouvir outras coisas. Mas eu resgatei um disco muito legal, assim, meio que sem querer, assim, na verdade, estava pesquisando assim umas coisas de referência assim para as coisas que a gente está fazendo agora. E aí lembrei de uma música desse disco, né, que é do Eleven. Eleven é uma banda dos anos Muito. 90 lá. Alain Joanes, né? Isso. Esse caramba. cara é E sensacional. Esse cara é sensacional. esse cara é Ele é muito a bom esposa mesmo. dele, né? Ela Isso. E aí, pô, para quem não sabe, o Eleven teve uma música famosa que tocava na MTV que se chama Reach Out, que é uma música muito boa. Sim. Mas esse cara, ele é muito diferenciado no jeito dele de tocar guitarra, né? Então, eu sempre gostei muito, Demais. assim, porque ele faz uns solos não óbvios e É tem muito diferente. uns timbres muito loucos, assim, né? Ele é muito respeitado lá na cena, assim, essa galera de Seattle, assim, do Pearl Jam e todo mundo gosta muito dele, assim, ele é um cara que tá sempre perto da galera e ele chegou a fazer parte daquela banda The Crooked Vultures, que foi uma Isso. banda feita pelo Dave Grohl com o baixista do Led Zeppelin e o Josh vocalista Homme. do Queens of Stone Age, né? E aí ele tava ali do lado do Josh Homme tocando guitarra de um jeito bem legal, assim, também, né? Na Curto muito, curto muito. mesma onda. E aí o Eleven é muito maneiro, porque o Eleven tem algumas músicas que ele canta, outras músicas que é a tecladista que canta, que ela já até faleceu. Aí a curiosidade mais legal de todas é Hum. que essa banda, ela foi a banda que tocou no primeiro disco solo do Chris Cornell, o Euphoria Morning, Caramba, né? não sabia. É, Que bacana. É.
Eles, Eles eles produziram, o Chris Cornell gravou esse disco no estúdio que ele está fazendo com a Legion Williams. Eles montaram o estúdio para gravar o disco. Caramba. Exatamente. E aí É. óbvio que tem outros músicos que participam, não é só o Eleven, né? Mas eles foram assim uma base ali naquela história e depois tocaram com ele ao vivo. Então, se você pegar as primeiras apresentações de programa de TV do Cornell cantando, sei lá, Can't Change Me, por exemplo, que foi o single daquele disco, né? Que é uma música muito boa. Maravilhosa. Você vai ver a performance com o Eleven tocando, né? Uhum. Então é bem legal, assim, faz uma conexão bacana ali de uma banda que tava assim, meio que no underground, assim, apesar de ter estourado uma música, né? E tem muito Uhum. som de guitarra bacana, umas construções legais de música diferentes, assim. E aí eu lembrei, assim, e me deu vontade de ouvir, é muito legal. Tão legal quanto o Slumberland, do Red Mott. Caramba, e duas coisas assim, dicotomia total, né? O Ed Mota e o cara que gravou com o Cornell, né? Então, A onda de guitarra, inclusive, da música do Ed Mota não tem nada a ver com o resto, sim, né? sim, sim. Uma onda mais harmona mesmo, mais ritmo, legal pra caramba. Que barato. Paulinho, você, o que você andou ouvindo aí? Cara, eu andei ouvindo uma penca de coisa que meu gosto é muito esquizofrênico. E eu, assim, eu vou no metrô, eu coloco o fone e escuto uma coisa. Eu costumo escutar disco, né? Então eu coloco um disco, aí na volta eu escuto outro. Mas duas coisas me chamaram bastante atenção, ou três coisas. Uma já eu comentei que ia falar do Robert Robertson, mas eu resolvi dar uma escutada aqui, infelizmente. Ele faleceu, né, há pouco tempo. E é um cara fantástico, e eu fui dar uma escutada nos discos do The Band. Tinha muito tempo que eu não escutava o disco. E eu sempre curti aquele filme, né, o documentário Last Waltz, né, que o Martin Scorsese dirigiu, é um classicão. Mas eu fui escutar os discos e o Basement Tapes que eles gravaram com o Bob Dylan. E, cara, como tem música boa. Como tem música boa. E uma parada que aí que eu tô muito escutando muita coisa para coisa de gravação, né? Tipo assim, como é que foi gravado, para tentar pegar referência, né? Uma escuta mais atenta a esse aspecto. Mas de um lado eu quase não prestei atenção, porque as músicas são maravilhosas, então eu acabei viajando na música, que é muito bonito. Parece que até músicas que eu não conhecia, parece que eu já cantava desde criança, não sei, devo ter escutado, meu pai talvez escutasse, não sei. Mas são músicas que é aquele negócio de canção, saca? Que parece que a música já é familiar para você, da primeira vez que você escuta, acho isso fantástico. Mas ouvindo a gravação, aí depois eu ouvi de novo, repeti a audição e fiquei bolado como o disco é gostoso de ouvir, como parece que está a banda ali na tua sala de estar tocando e como as partes de guitarra entram na parte de órgão, que entra no backing vocal e no final você é uma unidade completa daquelas bandas. O The Band merece esse nome, The Band, porque é uma banda onde você Não é à não dá toa, para né? destacar, não dá para Era usando a tirar um banda. cara, né? É um negócio maravilhoso, assim, e é de muito bom gosto. Outro disco que eu estava escutando foi o novo do Queens of Stone Age, que tem timbres sempre maravilhosos. Gosto muito do Troy tocando guitarra, Troy Van Leeuwen, um cara muito experimental, e o Josh Homme, que é um cara que pouca gente fala dele solando, mas eu adoro os solos dele. Parece que ele entra, ele pisa lá no octave maluco dele e entra numa viagem cara, dá certo. Mas você vê que ele está um passo de dar errado. Eu acho é um abandono no solo, sacou? Que é o oposto do virtuose. É tipo assim, eu vou aqui, não sei se vai dar certo, e depois eu volto para contar a história. E ele Cara, sempre o volta para contar solo, a o história. solo do No One Knows, que é, eu acho que talvez o maior clássico do Queen of Sim, the Age, sim. você tem a Uhum. sensação de que vai dar alguma zebra a qualquer momento naquele solo, né? Tem essa Exatamente, sensação. exatamente. Tocando Tem esse uma solo, eu fico instabilidade, né? horrorizado. Mas eu gosto muito disso porque é o cara, o pessoal, ele não é um grande improvisador, se a gente for falar, né, o Michael Landau ou o Joe Coltrane, mas ele está improvisando porque ele está se jogando, cara. Ele não tem, sei lá, você sente aquele perigo. Eu adoro guitarristas assim. E isso vem de guitarrista. O Van Halen tinha isso, na maneira dele. Só que o Van Halen é um monstro, um deus O da Van guitarra. Halen, inclusive, dizia que improvisar pra ele era o seguinte, era rolar de um precipício e tentar cair em pé lá embaixo. Era a frase que ele sempre Isso, usava. é perfeito. Eu não conhecia essa frase, é perfeito. Eu acho que é isso. Só que os riffs deles são muito bons, as composições são boas. É um bom disco, apesar de que todo disco do Queens of Stone Age, eu no finalzinho já tô querendo dar stop e passar pro próximo disco. Fica Ele meio me gorduroso, cansa né? um pouco. Fica. Aí a outra coisa que eu escutei, e foi uma surpresa muito bacana, foi o disco do Meu Nome Não É Goiaba, que é o guitarrista do Ah, Matheus Almeida,
que é um guitarrista lá da Bahia, que eu acompanho o trabalho via internet, ele tocava na rua e começou a lançar umas paradas e gravou o primeiro EP agora em português. Sinto dizer que tem uma boa influência de Novos Baianos, de algumas coisas brasileiras setentistas, Mutantes, talvez, mas, cara, ele é muito criativo. Tem umas ideias muito bacanas e as formas da música são muito doidas. Eu curti muito o disco e achei assim Cara, vem coisa boa por aí, que droga, eu caí no clichê. Pô, que legal, cara. Mas achei muito bacana. É o primeiro EP dele em português, todo cantado, e achei muito bem. Ele canta bem, o que dá uma certa inveja, porque guitarristas cantam bem, tem muita sorte. Mas ele mandou. Os solos são criativos, as formas musicais são diferentes. Me chamou bastante atenção que a canção, mas de repente modula e vai. Enfim, é um disco que te mantém interessado ao longo da audição. Enfim, são três coisas que eu escutei que eu achei bem legais. Eu vou ficar ligado nesse negócio do meu nome não é nem Goiaba, né? Meu nome não é Goiaba. Nem Goiaba. Eu gosto muito Não é dele, Goiaba. cara. Esse moleque é meio anárquico tocando, eu gosto. Exatamente, eu adoro isso. Ele não segue a cartilha de guitarrista. Guitarrista de YouTube. Ele não segue essa cartilha, cara. É isso, acho que une todas as músicas que a gente falou até agora, tem essa característica. Ele não segue essa cartilha, ele mete a mão tocando, ele usa uns fãs assim, escrotos, e toca do jeito dele, é uma coisa meio Hendrix, ao mesmo tempo. Exatamente. Cara, eu gosto muito desse maluco tocando, eu já tô aqui curioso para ouvir o que ele fez de autoral. Então, legal, assim. é bem legal. O que eu andei ouvindo essa semana, eu ouvi pouca música, eu ouvi menos música do que eu deveria ouvir essa semana, mas eu ouvi duas coisas assim também antagônicas, né? Uma coisa bem velha, que é uma coisa da minha adolescência, que eu tô sempre Então não é tão revisitando. velho, era da semana É passada. um senhor de idade aqui também. Obrigado, Paulo. Você lhe devo uma IPA depois dessa. Que é o Jeff Buckley. O Jeff Buckley, para quem não tem muito contato e muito. Não é o Jeff Beck, tá? É o Jeff Buckley. Eu também amo o Jeff Beck, tá tudo certo. E eu revisitei porque eu me deparei com essas coisas de você no YouTube procurando uma coisa, você cai completamente em outra, né? Você tá vendo um show do Pearl Jam na Argentina, você depois se depara com a receita de empadão sabe essas coisas? É isso. Foi exatamente isso. Eu fui ver uma coisa cair no Jeff Buckley, relembrando o quão genial é aquele troço, né? E quão genial é a cabeça daquele cidadão, com aquelas composições, com aquelas releituras, com aquelas guitarras. Aí entrei numas, né? Aí fui procurar o setup do Jeff Buckley para saber o que. Aí fui ver que tem 3 fuzzes juntos, com trêmulo, aí entrei numa. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso, né? Eu sou muito fã dele também. É um disco de canções irretocáveis e maravilhosas, né? Que loucura. Como é que pode? Cara, esse disco Grace, ele contém muitas coisas que eu gosto muito, assim. Tem uma parada que eu acho foda, assim, revendo a história dele, é que ele, primeira coisa, né? Ele foi produzido pelo Andy Wallace, que é um mixer, ele não é um produtor. Não né? costuma produzir, né? Ele foi um cara que ele produziu poucos discos. E os discos que ele produziu, quase todos são geniais. Vou dar um outro exemplo aqui, além do Grace, que é o Fool for a Day, King for a Lifetime. Não, perdão, King for a Day, Fool for a Lifetime. Né? Esse é de quem, desculpa? É do Faith No More. É o último. Esse disco, sei, tô ligado. É o último disco do Faith No More antes do racha ali da banda, né? Quando a coisa começou a dar merda feia. Meu favorito. E, cara, esse disco é muito bom. Eu não sei se eu não diria que ele é meu favorito pelo fato de que eu acho que ele não representa muito bem a essência do Faith No More. Eu acho que eles foram para um outro lugar que eu acho muito foda. E é muito legal mesmo. Você não acha que o System of a Down veio daí, desse disco, mais ou menos? Cara, tem umas coisas, né? Mas o Mike Patton sempre teve essa coisa do thrash, né, com ele, né? Desde lá do Mr. Bungle, né? O Mr. Bungle é doidão. Aí, o que acontece? O Andy Wallace ter produzido esse disco, ele, para mim, ele já é uma característica bastante singular, assim, na forma como o disco soa. E aí, vendo a história lá atrás, ele conta que eles fizeram a maior parte da gravação, né, do tracking, ao vivo mesmo, com a banda tocando junta, né, no estúdio. E que ele já vinha de um trabalho com aqueles caras ali
já há bastante tempo, em cima daquelas músicas, né? Para quem não sabe, Jeff Buckley teve a infelicidade de morrer durante a turnê do disco, então o segundo disco nunca aconteceu, Pô, né? morreu afogado numa afluente do rio Mississippi. Era tão Foi fácil até pra ser meio poético, mas puta merda, cara, que coisa horrível, Foi. E cara. cantando Led Zeppelin. Cantando O Roll amigo dele Love, né? conta. Roll Love foi cantando, daqui a pouco cadê o cara? O amigo dele parou de ouvir ele cantar, foi É, procurar, o cara e aí, simplesmente quando foi, o sumiu. cara tinha. É. É bem triste, porque o cara. E vocês sabem uma coisa, eu não sei se vocês sabem, cara, mas o Jeff Buckley, ele adorava Alan Holdsworth. Sim, é verdade. E ele foi pro Musicians Institute, ele teve aula com Allen Hintz, que é um grande guitarrista, para Essa eu não quem sabia. pesquisa no YouTube, ele teve aula com o Allen Hintz, tem uma entrevista do Allen Hintz falando, cara, ele chegou, ele querendo, o Jeff Buckley queria tocar Fusion complexo, e legatos complicados e acordes alienígenas do Alan Holdsworth. E, de repente, começou talvez por influência do pai, eu não sei se a galera conhece, mas o pai dele é um cantor de folk meio É o Tim alternativo, Buckley, é. de Buckley, que é um grande cara também, que eu só fui também descobrir anos depois. Acho que o Ed Mota postou Tim Buckley. Eu falei, pô, Tim Buckley, Jeff Buckley. Aí eu vi. Ele começou a compor essas músicas. Só que se você analisar o caminho harmônico de Jeff Buckley, não tem nada a ver com canção folk, né? Ele tá Não, viajando ali. é muito, exatamente. A harmonia, Então, obviamente, é um lance à parte aí no disco, né? eu acho maravilhoso porque é daquele papo que a gente estava falando, o cara não segue a cartilha. Ele adora os virtuosos, é um cara que, né, toca pra caramba, aqueles acordes não são. A maneira como ele conduz as harmonias e cantando aquilo ali, bicho, Exatamente. né? E tem um negócio, cara. Tem um negócio naquela música que foi a principal dele, é So Real, né? O nome da música? Sim, pode É ser. esse o nome? Sim, É So Real, né? É. Maravilhoso. Cara, tem um negócio muito doido nessa música, que assim, foi um hit nos anos 90, no meio dos anos 90, tinha clipe, a música é super longa, e ela tem uma estética completamente diferente de tudo que estourou naquele momento, né? Então, assim, a música tem uma dinâmica absurda, porque ela tem uma parte super lenta, super baixa, dinâmica, todo mundo tocando baixinho, e ela chama, vem no refrão todo caótico, tem um monte de harmonia esquisita, ou seja, aquilo ali eu não sei, eu não realmente assim, eu acho que tem momentos em que talvez esse cara ele tenha sido tão foda naquele momento que ele contagiou todo mundo em volta dele, fez todo mundo acreditar que aquilo ia dar certo e deu. Porque assim, e nas CNTP, ninguém escutaria aquela porra daquela música e falaria, não, vamos botar uns milhões aí, fazer um clipe irado e ela vai tocar na MTV e vai ser hit. Mas, cara, eu acho que eu vou até discordar de você um pouco, sabe por quê? Os anos 90, acho que foi a última década onde teve um A&R da gravadora que chegou e falou: bora! Pô, mano, eu aposto meu emprego nessa porcaria. É que o Que é uma nível de tradição do estranheza do rock, Jeff né? Buckley é muito absurdo, né? Para o que rolava na época. Nem os estranhos da época eram tão estranhos quanto o Jeff Era tão Buckley, né? estranho. Mas eu acho que a década de 90 foi a última década que teve isso. Depois tem um outro que talvez no hip hop fizeram isso. No hip hop tem uma galera que bancou os caras do hip hop muito esquisitos. Mas assim, no rock foi a última década, foi a década de 90. Mas, Ah, cara, Porque se você parar pra pensar, por exemplo, na época que você. Eu não sei exatamente o ano desse disco, mas eu chutaria que é 94, 95, sei lá. Ele, cara, ele devia estar tocando na rádio, sei lá, Ironic, da Alanis, sacou? Tipo, não é. pois é. Entendeu? tava tocando Nirvana. Eu acho que quando. Mas tava tocando Nirvana Unplugged já, né? Já numa outra já? etapa. Vamos ver aqui Já estava descendo, né? 94 o Kurt morreu. Então, se esse disco foi 94, 95, ele já é pós a 94 morte ele do morreu? Kurt. Foi É 94? Eu não. 5 de abril de 94. Trivia Nossa. do Grunge aí, ó, pra vocês aí que estão assistindo aí. 94. Exatamente quando saiu o disco dele, 94. O Você Sérgio é sabe também, sinistro. o Serginho é o nosso data, né? O cara sabe tudo. Nossa. O nosso data Serginho. O Paulinho, tem um fato curioso também. Você que é fã do Steve Vai, o Sérgio também é, né? E o disco Fire Garden do Steve Vai foi muito influenciado pelo Jeff Buckley. E o Steve Olha Vai só, não sempre sabia. fala isso quando pode. Mas você falou Dá isso, pra eu não destacar, sabia né? do Fire Garden, mas sabe o que é engraçado? O pessoal fala assim, não sei o quê. Cara, eu descobri Jeff Buckley por causa de 2 entrevistas que eu li. Que foi de Olha Steve aí. Vai, ele falou, não, porque eu estou escutando muito Jeff Buckley,
E logo depois eu li o Jeff Beck numa entrevista falando, estou escutando muito Jeff Buckley. Ok, Naquela época então você precisamos entrevista ouvir na esse rapaz, né? revista. Aí eu entrei na internet, no meu casar, ou sei lá o que que era, e catei Jeff Buckley. E veio, obviamente, Aleluia, do Leonard Cohen, né? Que depois virou, né? Até hoje a galera tá fazendo versão. E eu ouvi aquilo, e aí, pô, So Real, e aí pronto, aí virei fã, né? Mas foi por causa do Steve Vai, Jeff Buckley, que é engraçado, Doideira, né? né? Olha, Doideira. mas o Fire Garden não é o disco que tem o Devin Townsend? Não, Ou Não, não? não, 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 não. Esse é o esse é Sex and o Sex Religion. and Religion. Sex and Ah, tá. Religion. Então O esquece, Fire então. Garden é aquele disco gigante que deveria ser um disco duplo. E aí ele canta, o Steve Vai canta. Então, aí é que tá. O Steve vai cantando All About Eve, que é uma música Isso. cheia de. Aquilo, se você for, depois de uns anos você analisando, aquilo é Aham. totalmente Jeff Buckley. Se você for dar uma olhada ali nos caminhos da Posso te falar o que, harmonia, é que eu né? acho aquilo ali? Eu É, acho aquilo ali Soundgarden. também. Aquela música, e ele adorava o Chris Cornell. Ele falava, se eu pudesse, eu queria Sim. cantar como David Coverdale ou como Chris Cornell. É, pô, Mas ele trabalhou com o Coverdale, né? Podia ter feito um disco com o Chris podia, Cornell né? também. Mas eu acho que Bom, eles terminaram mal. Eles agora são amigos, mas eu acho que a passagem dele no Whitesnake foi estranha, né, cara? Convenhamos. Aquele disco é muito esquisito ali no meio. Eu adoro. é, eu gosto do Whitesnake de bigode, sou suspeito pra falar desses discos muito farofas assim do Whitesnake. Mike Moody, né? É, o Mick Cabelinhozinho Moody e o assim, Barry Mars, né, cara? Eu amo esses dois. É, é, guitarristas ingleses, chute. tipo, Exatamente, é outra coisa. Mas tem maior uma expressão da sofisticação palavra. ali, né? Para fechar essa nossa passada aqui no que a gente ouviu e guitarristas e tudo mais, eu voltei a ouvir o Jeff Buckley, que é um troço que eu, uma vez no mês eu Uhum. tenho que ouvir esse disco inteiro, ficar triste, passar uma semana bebendo, aí eu volto pro normal. E aí eu revisitei também um disco recente. Eu ouvi a primeira vez e falei, tá, legal. Que é o disco do Extreme, o disco novo. E aí vou fazer aqui uma Aí. citação. Eu ouvi a primeira vez e Hum. falei, pô, tá, ok, beleza. Não rolou. Aí eu ouvi assim, falei, não, preciso ouvir outra. Uma vez só, não. Aí eu ouvi a segunda e bateu. Falei, olha, os caras vieram, canções boas, né? O Nuno dispensa qualquer Não, comentário. Absurdo. Na primeira vez que eu ouvi, ele não me bateu porque eu achei que as músicas eram meio. Nhé. foi o que eu Depois. achei. Foi o que você achou? Você já ouviu a segunda Foi. vez? Não, eu tenho que escutar a segunda vez. Vou Então eu escutar. acho que é isso. Houve mais uma? Que eu Posso acho fazer que um vai dar uma. comentário? Faça Eu dois. acho, eu acho que o que Tem que fazer. atrapalha a apreciação desse disco é que eu acho ele muito mal mixado. E Eu acho quando que Matou a é pau. tremidaço, né? Parece um som de tudo assim. Eu acho. e ele é muito fechado, sei lá, eu não sei, alguma coisa saiu errado ali. Tem cara de que o Nuno Bittencourt achou que podia mixar essa porra desse disco. Tipo Malmsteen? Não, É, acho que não. Bem tipo Malmsteen mesmo. é. Porque os sons da carreira. Eu vou falar uma coisa, vou confessar uma coisa assim. Quer dizer, para a galera mais nova, o Extreme já é um negócio meio perdido. Mas quando eu cresci tocando, o Extreme era tipo, especialmente aqui no Brasil. Ele tinha feito o Rock in Rio, Rock in Rio, né? Não, E Hollywood Rock. Hollywood Rock. Hollywood É. Rock, né? E ele tem o negócio do groove na guitarra, né? Que se identificou muito com o guitarrista brasileiro, né? E aquela influência do Prince, não sei o que e tal. Só que o Extreme, para mim, nunca me pegou muito. Eu virei fãzão do Nuno escutando o trabalho solo dele. Ele tinha muita influência de Nirvana, um negócio meio doido. Ele colocava uma faixa, ele misturava Queen, Nirvana e Prince ao mesmo tempo, que eu não distinguia nada, eu só achava, pô, isso é diferente, isso é interessante. E aí depois eu fui voltando, né? Tanto que o disco do Extreme que eu mais escuto é o Waiting for the Punchline, que é o disco menos sucesso deles. Mas é gravado ao vivo, quer dizer, quase ao vivo, né? O Nuno é muito perfeccionista para deixar tudo ao vivo. Mas, então, assim, o Extreme nunca foi uma banda que eu fui muito fã. Mas tudo que o Nuno fez depois do Extreme é extremamente bom o som. Por isso que Tem eu acho que o não foi Drama ele que. Gods, ele tem uns O projetos Drama bem Gods é bons depois, né? maravilhoso, cara. E o batera do Drama Gods é o batera que tá no Extreme hoje, né? Isso, que é muito bom. É. O Extreme, o primeiro, aqueles dois primeiros discos do Extreme, cara, eu confesso que assim, eu não sou É, exatamente um fã desse rock sem conta pra pagar aí, né? Muito feliz, é muito muito feliz, é muito farofa. Esse rock sem boleto não me pega muito, né? é uma ótima definição. E aí eu não sou muito fã dos dois. Agora, o disco do Extreme que eu amo é o Three Sides of Every Three Story, Sides.
que é um disco todo conceitual, já é um disco que tem umas. Quase esse Já rock, meteu mais a rock, né? mão é um disco nada mainstream, tanto que não fez sucesso nenhum, o Extreme foi. Eu adoro esse disco. Agora, tem um detalhe, né? Assim, o Pornografite tem cara, tem uns solos de guitarra dos mais Não, difíceis que eu já vi, bicho. Que é maravilhoso, é maravilhoso. Em termos de guitarra, tudo que o Nuno encostou a mão, até tocando com a Rihanna, né? Tem o solo dele, uma música Diamond, não sei o que é um troço. Todo o solo dele é uma obra de arte. Tanto que o Beato fez entrevista, né, quando saiu esse single, chamou ele. Ele foi capa de, sei lá, todas as revistas de guitarra naquele mês, assim, um negócio que não acontece desde a década de 90. A bandeira meio que voltou pra ele, né? Depois da morte Voltou. do Ed, a coisa foi meio que pra ele, né? Meio isso. Que é surreal, né? Exatamente. É. O Eu acho cara que que não é mais novo, né? ele tem essa intensidade no play, né, assim, dele, É. que é muito característico do Van Halen mesmo, e, assim, é aquilo, né, o Van Halen, sei lá, teria que, uns 10 anos a mais que ele, talvez, Um pouco né? mais, de repente, uns Acho que 12, uns 15. 13. É. É, aí é aquele negócio, né, ele pegou e levou a técnica um pouco além, né, do Ed, né, com a mesma linguagem, né, Eu acho que O Ed pegou o Hendrix e levou lá para frente, aí, né? Depois eu acho que a característica do Van Halen que o Nuno tem é esse negócio que o cara é virtuose, a gente tem que fazer a distinção, é um outro nível de controle do instrumento, porém tem a intensidade do rock and roll, E a que guitarra outros rítmica vozes não também têm. muito firme, né? Não é só a coisa E os do riffs, shredder. cara, não tem guitarrista bom que não faça base boa, não existe. Tá bom, Exatamente. B.B. King não faz base, mas ele é B.B. King, ele pode. É o único, é o único. Porque, assim, os riffs do Nuno são muito criativos pra caramba. E ele é um dos poucos caras que consegue fazer riffs com 1 milhão de notas, que nem o Van Halen, e que soa bem, é gostoso de ouvir. A Swingueiro, maioria dos né? caras Isso é bom. tem swing, aquela nota abafada, esse harmônico artificial. Você vai tirar aquilo, é uma desgraça. É, É muito até detalhe para hoje é tirar. difícil tirar aquilo. Até hoje, não, até hoje é difícil. Eu não, O que só não me tenho pega essa. um pouco nos discos principalmente o Pornography, eu acho o som muito ruim, a mixagem muito. Mas é o Michael Wagner que produziu? não sei, mas é a cara dos anos 80, É né? aquela. Mesmo Cara, sendo já 90. pré-amp aquele som de pré-amp, é o ADA, É né? o Ada Lá, Preamp, aquilo ali, total. que é um som que, cara, o Skid Row tem o mesmo tipo. Você vai comparando a galera, são os mesmos sons. E, cara, por isso que eu falo, quando ele vai pro Radio for the Punchline, ele usa um Fender com falando de 15, ele usa um soldano. Aí o som, a galera fala, não faz diferença. Na produção faz diferença pra caramba, Aí é porque que ele faz toca diferença mesmo. diferente. Aí é Aí o faz disco que faz muita diferença. diferença. Caramba, né? É, Aí, ao vivo total. ele mete lá o Marshall com o hatch e vai e toca tudo e tá tudo certo. Ele teve um ampli assinatura dele, né? Da Que Randall, é era, verdade. que era basicamente o da Rundle, que é basicamente um JCM 900 com hatch embutido. Exatamente. O preamp tem um hatch lá zerado, ganha só como filtro, que é um som maravilhoso. E é um cara que timbra o hatch maravilhosamente bem, que é difícil timbrar, né? É Mas verdade, é verdade. É mais isso, o som nunca me. Porque se você pega essas bandas. Bom, só fazer um disclaimer aqui. Eu também não sou um detrator do rock farofa sem conta pra pagar, não. Tem coisa que eu gosto, tá? Eu adoro. tava escutando o Damn Yankees ontem, cara. Damn Bom Yankees demais, bem bom demais. divertidíssimo. Tem Mas aquela assim, é anta uma do coisa Ted bem Nugent, mas é muito bom, né? É muito legal. Por exemplo, eu adoro o Winger. Ninguém gosta de Winger, só eu. Adoro o O Wing Winger. é quase prog, né, cara? O Wing Então, é exato. ele quer ser prog. Só que ele estava lá naquela década e falou, tá bom. Mas aí tu vai ver o nome das músicas, né? Seventeen, Madeleine, aí Time to Surrender, aí fica difícil, né? Mas Tem a que tocar balada é pra... bonitaça, né? O Miles Away. Quem nunca, Bonito, bonito quem nunca curtiu demais. essa Aquele balada? vocal dele. A galera sempre fala do Rabbit Beat, mas o vocal do Keep Winger, né? O Keep Winger, ele é um cara meio doidão, cara. Ele escreve pra orquestra, ele escreve Sério. pra companhia de balé, escreve mesmo. Eu sei que ele tem um estúdio na casa dele, que é tipo um monte lá em Los Angeles ou Santa Mônica, que é bonitão. Ele é um cara que fez muita grana e faz a coisa dele lá que ele gosta. Acho É, foda. pois é, essa galera ganha muito dinheiro, né? A É farofa muito dá bom dinheiro, isso. né? Até Quando o rock dava dinheiro. quando o rock tava dinheiro. Isso aí dá um programa inteiro, né? Então é isso, gente. Acho que fizemos recomendações boas aqui. Falamos de coisas Coisa, que essa galera não, não foi escutar. coisas que não. Se vocês forem, comecem aí pelos autorais de preferência, né? Depois vocês escutam os dinossauros. A gente falar sempre, levar sempre a palavra aí do rock autoral e da coisa nova. Afinal de Coisas contas, novas. ninguém aguenta mais ligar a rádio
As rádios rock eu ouvi o mesmo som Olha, ouvi Fear of the Dark pela milésima vez, né? Ah, mas não tem mais banda, mas você liga na rádio pedindo, porra, Lorona Rola, aí é difícil, fica difícil, né? não dá. E vem cá, o que andou rolando no mundo dos equipamentos, que vocês andaram vendo aí? O que vocês querem trazer Ah, pra mesa? eu acho que não tem Pouca como. gente sabe dessa referência, né? Dos equipamentos, mas vamos nessa. Acho que não tem como não falar, porque o nosso amigo não, íntimo, Josh, né, do JHS, o cara ressuscitou o Ross, Pois é, que é uma cara. marca que é. E assim, não sei se vocês estavam ligados, eu não estava sabendo de nada. De repente, pum! O cara fechou um Também não. acordo com a família, relançou os circuitos. Não sei ainda, não ouvi, eu não ouvi nenhum demo ainda, não vi nada. Eu só li, isso me chamou atenção, porque o Ross é uma marca que fez. Eu acho que ela nunca fez muito sucesso. Ela foi uma marca sempre meio B, meio alternativa, só que ela aparecia pontualmente no pedalboard de uma galera muito sinistra, sabe? E o compressor dele era do Trey Anastasio, do Fish usava. E tem uma história engraçada, porque quando o Trey Anastasio vendeu o compressor, os fãs se juntaram e compraram outro compressor igual para ele. Tipo, você não pode ficar sem esse pedal. Sabe? Assim, então tem Eu acho que da linha original da Rose, o compressor é o mais famoso, né? De não, mas todos. que tem várias versões de boutique posteriores, né? Que a galera fez versões de boutique. E é um circuito diferente, realmente, não é um Dynaconta, né? E eu também, eu lembro quando eu era moleque, eu vi o Serginho Knust, do finado Serginho Knust, um grande guitarrista, que se foi tem pouco tempo também, maravilhoso cara, um cara genial, do Yahoo, né? Que foi uma grande O banda e Yahoo gravava com muita tocou muito gente. tempo também numa banda chamada Analfa, que era uma banda aqui do Rio de Janeiro. Era a única Ele banda que tocava na tocava. Alfa? Tocou no Analfa durante muito tempo. Eu A não única sabia, banda eu do não Rio que sabia. tocava umas coisas assim. The Final Countdown, É, Van Halen, de tocar mesmo. Não tô falando não, e ele tem uma churrasco, história não. engraçada que ele foi para os Estados Unidos, né, estudar. Depois, que eu não sabia que era o Analfa, mas era de uma banda que ele já estava fazendo sucesso, deve ser o Analfa. Ele foi para os Estados Unidos estudar, ficou 6 meses, comprou os equipamentos e voltou. Porque ele não tinha muito o que aprender lá. Ele já estava, ele sabia as paradas naquela época. Tem que fazer um parênteses. Gente, antes de 2000, para você ter esse tipo de informação, o máximo que você tinha rolando era uma fita cassete muito zoada do Paul Gilbert. Então a galera não sabia como fazer um sweep, como Que o fazer Rio um de tap, Janeiro inteiro teve uma cópia dessa fita nessa época, né? da base da mesma original, né? Que ninguém nunca achou. Um E Mastigada tem cara a, dessa já. colocou, e tem a do Malmsteen também, pô, do Arpeggios from Hell. mas a do Sim. Malmsteen, aqui tá rápido, aqui tá devagar. O mais engraçado é que ele faz o rápido, quando ele vai fazer devagar, ele faz um troço diferente. Tu fica, putz, mas beleza, ok. Malmsteen Aquela, não aquela, pode fazer essas coisas, né? Então, naquela época, o cara sacar essas técnicas que hoje você abre no aplicativo do Android, não tinha, sacou? Então, o cara era muito privilegiado. E eu vi, mas voltando aqui, por que do Ross? Porque Qual era o lance do Ross aí com o Sérgio Knapp? eu vi ele gravando um disco da Aline Barros. Eu estava filmando com uma câmera lá, fazendo, pô, faz um make-off aqui. Eu fui lá ajudar, eu não tocava, não estava tocando nem nada e tal. Eu fiquei trocando ideia com os caras, a galera sabia que eu tocava guitarra, falou, olha, filma aqui o setup do cara. Não tinha essa época de tirar foto do setup, não tinha nem celular com câmera. Mas o fato é que eu reparei esse pedal grandão, acho que laranja ou vermelho, e era um flanger da Ross. Laranja. Ele usava para fazer um som de Leslie Ah, peraí, o maravilhoso. laranja é o compressor, né? Ele tinha um flanger, é isso? Não, o cinza era o compressor, Ah, verdade, tem razão. e tinha um vermelho ou laranja que era o flanger. Eu não sei agora, um é fuzz, outro é flanger, mas era o É flanger que ele excêntrico tinha. a escolha de cor, né? Porque E ele colocava tudo no talo e fazia um Leslie maravilhoso. Aquilo ficou na minha cabeça por um dia e depois eu fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar, que já tinha internet, já estava mais ligado nas coisas, já tinha virado cult. E a galera estava pedindo muito dinheiro. E é muito raro aqui no Brasil. E ele trouxe justamente lá dos Estados Unidos, quando ele viajou. E voltou, ele falou, não, trouxe esse pedal de lá porque ele faz esse Leslie muito bem. eu mesmo E só vi na minha frente um compressor do Frejá e só esse. Não faço é ideia, não muito sabia raro. nem Aqui no que Brasil é muito raro. Pesquisa no muito Mercado Livre, quer dizer, agora vai pintar um monte no Mercado Livre, é, 5 mil cada o um, efeito porque Bad sabe como Bunker, é né? que é, né? Mas você pesquisasse até semana passada, você não encontraria nenhum. E é uma marca, eu gosto de entrar no Mercado Livre e mandar umas marcas bizonhas assim para ver.
você ter algum, né, alguém Pra vendendo. ver, Era né? Sei. Eu já achei coisa assim. Eu tenho Bunnies, fez a década de 70 que estava assim. A galera, tô vendendo aqui. Eu falei, caraca, bicho, pedaço. Mas o Ross eu nunca vi, bicho. O Ross eu nunca vi. É bem raro. Mas é uma marca bem legal e achei muito legal que o Josh fez aquele negócio. Ele fez um documentário, falou da marca, falou do cara que inventou. E uma curiosidade muito bizonha é que o cara que fez os projetos da Ross ele desenvolveu aquele radarzinho da polícia americana que capta quem ultrapassa a velocidade. Jura? Caralho, isso é aleatório. Isso é muito aleatório. E aí você pensa, o cara patenteou o negócio que a polícia americana toda usa, bicho. Quer dizer, o cara deve ter feito um monte de dinheiro com o negócio aleatório, mas ele gostava de música. Mas Então aí ele qual que é o desenvolveu lance? essa parte. Ele largou os pedais por causa do radarzinho? Não, foi ao contrário, foi antes. Ah, tá. Tá. Foi antes. Aí ele era um engenheiro, fez esse projeto, né? E aí depois ele montou a marca. Acho que o dono da TOD também tem um lance desse aí. Ele era. É, Ele fazia uma outra. Fazia campainha, um troço assim. Não vou lembrar agora. mas Depois eu esses lembro. caras, hoje Juntou em com dia outro você cara e tal. Não, mas é que hoje em dia você entra na internet e aprende a fazer pedal. Na época, os caras eram engenheiros eletrônicos que trabalhavam ou coisa militar, ou coisa de broadcast, de rádio. Sacou? O cara, o Roger Mayer, Roger Mayer lá do Hendrix e tal, da Inglaterra, o cara trabalhou na Segunda Guerra, sacou? Fazendo telecomunicações. Aí que aprendia a usar germânio, silício, não sei o quê. Então, assim, esses caras antigos, eles normalmente têm um background com altas tecnologias. Coisa séria, né? Não um troço que faz barulho. Pô, Então, mas é bacana, porque nessa época tudo desenvolvia mesmo, circuitos meio diferentes mesmo. Hoje em dia tem muito refinamento de coisas clássicas. Mas, enfim. e pela bagatela de quanto que deve chegar esse pedal pra gente aqui? O que você acha? Mas conhecendo o JHS vai custar entre 150 e US$ 300. O que para o americano são algumas semanas sem comprar McDonald's. Para a Não, gente, eu virar. acho que vai ser algo entre 1.500 e R$ 2.000 cada pedal. Mas Porque, US$ 200 vira R$ 2.000. É uma porque matemática que eu já não entendi. os pedais normais da JHS chegam aqui a R$ 2.000. E É, aí Menos que isso não vai ser, menos que isso não vai ser. você tem aqueles duplos que chegam a 3.000, sabe? Tipo Double Barrel e tal. Esses aí chegam nesse preço. É um absurdo, Ah, porém eu admiro o fato de que existe uma representação oficial da JHS aqui. Inclusive existe. é uma loja que representa eles aqui no Brasil. Eu esqueci o nome e também, enfim, né? Para eu dizer, tem que me mandar um Aham. pedal. É, Manda pedágio que a gente fala tudo. Manda link. não aí ficaria chateado, não. inclusive porque eu comprei lá, comprei na loja. E eu fiz questão de Você comprar lá Qual que você comprou? contrato, porque né? eu tenho o Univibe, o Unicorn. Que é Ah, pô, muito maravilhoso. bacana. É, muito bom. Não, eu acho que foi a Eu melhor vou vibe que eu lá já no. achei. É. E aí eu comprei lá porque eu pensei assim, cara, o pedal é caro em qualquer lugar, né? Se eu comprasse na loja ou fora da loja, ia ser quase tão caro quanto. Aí eu pensei, vou comprar na loja, que assim, deve ser tão difícil vender pedal de R$ 2.000 e eles oferecem ali, né, um relacionamento com a marca, uma garantia, né, e tal, tudo mais, que são coisas que para mim tem valor, né? Porque a gente Sim. sabe, bagulho é louco na estrada, né? Dá defeito. Opa, Não, é tem isso verdade. mesmo, realmente. Agora, esse lance da JHS é muito louco como os assuntos se conectam, né? A gente falou de Sérgio Knush no primeiro momento. Você sabe que o Sérgio Knush teve um Sweet Tea da JHS e Sério, não. e ele veio com um problema. Quem pode contar isso com mais detalhes é o nosso querido Luciano Bill, que inclusive a qualquer Grande momento Bill. aparece por aqui, né? É O, verdade. o, o Bill fazia o pedalboard do Sérgio Knush, né? O pedalboard da estrada e tudo. E havia uma ruideira absurda e trocou todos os pedais e no final das contas não trocou o JHS por achar que exatamente o JHS nunca fosse dar problema. Aí o Bill falava, cara, é esse JHS aí. Ó, é esse Mas, JHS aí. mas Quando eu posso falar uma finalmente, parada? Eu posso diga. falar uma parada? Eu acompanho a JHS quando eles começaram. Eu era rato de fórum de internet, Gearpage, para quem é idoso. Ainda existe, né? Mas acho que foi abandonado. Tem um monte de velho reclamando de Mas eu pedal. volto lá com frequência que você não tem Sério? ideia. Opa! Eu não tenho mais paciência, não tenho. Mas enfim, era uma fonte, é uma das poucas fontes. E os construtores, o Bill Finnegan do Clone ia lá conversar com a galera.
Então, isso era muito legal. E eu lembro que quando ele começou, cara, era muita reclamação de pedal com defeito. Porque o Josh é um cara que ele não é engenheiro, designer, ele bolava ali as paradas, a galera construía, e como toda marca, começando a cometer muitos erros e tal. E ele teve problemas também de posicionamento, diversos, ficou queimadaço com a Dave Ever, que é outra coisa, uma outra história que vale um programa à parte. E, enfim, vários problemas. Cara, ele se reinventou. E duas coisas que ele conseguiu reposicionar a marca no público, ele conseguiu reconquistar confiança. Hoje ele é visto como uma marca com os pedais que você compra de olho fechado, que são muito bons, estão fazendo turnê pelo mundo todo, e virou o cara queridinho, que todo mundo gosta. E é o oposto do que ele era nos fóruns. Exatamente, ele era meio vilãozinho, né? Ele era meio vilãozinho, ele às vezes era grosso com a galera, ele chegou a pedir desculpas, ele realmente ele virou outra pessoa. Ele é um reposicionamento de marca, eu não quero falar da pessoa, não conheço pessoalmente, mas como marca ele deu uma aula de reposicionamento e virou uma marca que todo mundo gosta, todo mundo. Cara, tem o lance assim, que é isso, a pessoa amadurece com o tempo, né? É. E é isso, ele pode ter entendido que seguir naquela postura ali não ia ser legal, né? Ou pode ter tido algum evento que motivou ele a Eu mudar e realmente não tal. sei o que é. É. E Mas eu ele acho que mudou, né? ele é muito bom criador de conteúdo, né? Sim. Ele Verdade. cria Ele esse sacou conteúdo. isso melhor que a maioria, né? Ele é um colecionador, ele sabe o que ele está falando, ele sabe fazer os vídeos, ele sabe fazer os vídeos serem legais. Eu acho Uhum. tudo muito legal. Durante uma época eu assistia sempre, Eu tipo, assisti acho muito que também. pandemia, eu acho que eu vi todos os vídeos dele da pandemia. Ah, eu Depois também. eu fui enchendo o saco, aí fui parando de ver. Mas ele tem esses talentos, né? E assim, ele faz algumas coisas que são bacanas, como essa de ressuscitar uma marca, ou chamar o cara da marca para falar sobre a marca histórica no canal também, que é uma coisa legal. Então, assim, ele até brinca lá com as inserções dele lá, que ele tem a shameless plug, que é quando ele quer falar de alguma coisa que é dele, né? Mas, Uhum. em geral, ele não faz isso o tempo todo, né? Isso Ele fala dos realmente... outros. É um cara que tem um canal, tem uma marca de pedal, e ele fala: olha, vocês deviam comprar esse pedal dessa outra marca. É, Eu acho e, fantástico, isso é muito legal. e tem umas coisas legais, por exemplo, quando ele lançou aquele, acho que é Bonsai, que é um que tem todos os Tube Screamers Hum? num pedal só. Tipo assim, Sim. ele fala abertamente aqui, ó. Isso aqui é um Tube Screamer com todas as variações, essas aqui eu acho são as que eu acho mais legais, e essas aqui foram as novas que eu inseri aqui na parada. Então, assim, eu sinto que, em termos de criação de produto dele, ele tem uma propriedade no que está falando e ele tem conceito nas coisas, né? Poucos Enfim. são os pedais dele que eu acho que são meio fracos nesse sentido, assim, né? Ele Eu acho teve aquela série super barata de 3 knobs, que é todo branquinho, né? que Enfim, todo mundo gosta. é, Ninguém fala mal Vende porque é igual barato. água, né? Também essa série lá fora. Porque ele jogou $100, né? Como você falou. Então, É. isso. Até que no teve, Brasil, a, às vezes aparece com preço bom. teve aquela sériezinha dos fuzzes, que ele fez os 4 fuzzes principais e era uma merreca também, um pedal até com design É vintage, super verdade, legal. verdade. Era um preço barato. E é É. engraçado, nessa série eu adoro Tom Bender, né? Que também dá um outro assunto, dá um outro programa. E é um. Descobri que é uma fã favorita, então li muito, pesquisei muito. E ele pegou um Tom Bender muito diferente para a Basel dele. Eu acho legal isso, ele não foi no mais clássico. Ele foi no meio perdido ali, que nem a Color Sound, nem a marca Macaras, que detém os direitos, dava muita bola. Ele foi lá, né? E aí ele fez o negócio. Quando ele fez o Tube Screamer, ele foi lá falar com o designer Tube Screamer na Ibanez, do Maxon, né, lá no Japão. Quando ele fez os fãs, ele foi lá conversar com o cara da Macares, com o Neto hoje, que está lá cuidando da marca. Ele fez um dos Então, assim, Ratchet. Tem vários Ratchet também, né? Todos quando eu os Ratchet. comprei, Tem o Direct. eu tive um hatch da década de 90, um Big Box. Eu sempre quis ter desde moleque, Ah, só que eu tenho um. Está na casa de mamãe, preciso ir lá buscar. cara, é maravilhoso o pedal, só que assim, eu demorei muito para comprar porque toda vez que eu via um hatch na mão de alguém, eu achava o timbre ruim, pegava para tocar. Não, a culpa da pessoa, eu pegava, ruim. Aí esse eu falei, não, de repente isso eu vou gostar. No final das contas, eu acho que é porque eu não tinha um amplo, não sabia timbrar e tal, eu era muito moleque. Não é um pedal muito fácil de lidar, não. Ele não é muito fácil. Quando eu entendi, mas antes de decidir se eu comprava ou não, era um rolo que eu ia fazer no pedal de reverb, e eu li muito. E a melhor fonte que tinha era do JHS, que ele contava toda a Exato. história
era muito bacana. E sabia que o Josh é fã incondicional do Pearl Jam também? Olha aí. Não sabia, olha só. Sei, ele já mencionou algumas vezes. Inclusive, até um dos vídeos dele que fala sobre Univibes, ele conta essa história aí que ele ficou perplexo quando ele descobriu que não é um UAU que entra no meio do Solid Alive, sim Univibe. Na verdade, um Rotovibe, né? É sério? É seríssimo, pô. Eu achava que é uma aula, bicho. Não, o Rotovibe. Inclusive, o Mike usou o Rotovibe no board durante muito tempo mesmo, assim. Acho que mais de 10 anos, assim. Depois eu ele tenho... tacou a guitarra em cima e quebrou, né? Capaz, né? Esse vídeo rola. Eu acho que até os inícios dos anos 2000, ele tinha o Rotovibe vermelhinho lá, espetado no board, junto com aquele delay safado lá da Line 6 verde, que todo mundo gosta. Eu já gravei com esse Rotovibe, ele é bem legal, cara. Ele Não, sobe. ele é muito maneiro, né? Na verdade, assim, o Rotovibe, ele até é um pedal que ele não é exatamente um Univibe, né? Não, Ele é mais chorus, assim, ele puxa mais pro chorus, né? Do que o Univibe. Mas ele tem eu um não som... devia ter gostado. Não, mas é porque o efeito de chorus Sim, é sim, o sim. que, Não, é o que dá a sensação do Univibe, né? Aliás, eu posso fazer um programa só sobre Univibe, porque eu pesquisei muito tempo e eu também, enfim, enchi o saco até Não me descobrir. oponho, não me oponho. Paulinho É, vai achar imperador, mas eu vou adorar. um efeito, eu acho que são 3 efeitos que a galera se confunde, ou 4, muito, que é Univibe, vibrato, phaser, chorus, a galera fica meio perdida, aí o cara pega o chorus e coloca no máximo e vira um Leslie, mas não é um Leslie, você pega o mas Leslie. eu tenho uma explicação muito simples e rápida do porquê que isso acontece, essa confusão. Mano, É porque a própria Dunlop cagou a porra do nome do Univibe, lançando um monte de pedal que não era Univibe, com o nome do Univibe, entendeu? Então, assim, eles tentaram... Porque, cara, o Univibe original, o circuito original, ele é um troço que é um trambolho, é caro, entendeu? Não é um circuito fácil de você portar. E o Univibe, ele é um efeito muito específico, né? Então, acho que no fim da história, o Josh conseguiu fazer um Univibe muito próximo do original, que soa muito próximo do original, ele teve o pulo do gato para fazer, por isso que eu comprei o Unicorn. Mas a Dunlop ficou tentando encontrar formas de fazer o efeito, relançar o efeito, só que reinterpretando, né, do jeito deles lá. E ficou uma merda. Volume, Isso. Aquele Univibe prateado com os knobs de metal é horroroso. Ninguém gosta. Ninguém gosta. O Univibe todo mundo gosta, né? Esse prateado, você só vê ele vendendo usado, tipo assim, toma, tira de mim. Saiu um Vibe recentemente do tamanho do Phase 90, né? Vocês já testaram? Saiu e não é bom também. Cara, mas olha só, esse pedal, deixa eu falar, o vibe dele não é bom. Não é bom. Ah, é? Mas quando eu fui gravar com o Velho Moço, eu tenho um vibrato da Behringer, da Berinjela, aquele verdinho. Vagabundo que só, mas o time de vibrato tá lindo. Só que, cara, aí quem tava usando eu deixei emprestado com o vocal do Velho Moço, tá até hoje com ele. Ao vivo, show de bola. Toda vez que a gente entra no estúdio para gravar, o estúdio pode ser feito dentro da NASA, da Estação Espacial. Ele vai pegar interferência e ruído. É o pedal adora, só no estúdio, no palco nunca deu problema. E aí ele estava lá gravando e falou, cara, tá impossível, não vai rolar. E aí o cara do estúdio falou, cara, isso é o quê? Isso é um vibe, é um vibrato? É um vibrato. Ah, calma aí que eu tenho um negócio aqui. Ele pegou o Univibe da Dunlop MXR, esse pequenininho, e tem um modo que tira o som seco, né? E vira um vibrato. E soou bonito pra caramba. E gravamos o desconhecido disco do Velho Moço, Shameless Plug. Os vibratos todos são dele. Então, Mas o vibe é horroroso. Eu tentei usar numa música, eu vou usar um vibe. Isso é horrível. Volta a manha da parada é a seguinte: o Univibe original tem uma chave chorus vibrato, né? E no modo chorus, ele faz o efeito, né, que ele modula o efeito e soma com o efeito, com sinal sem efeito. E o modo vibrato. Isso. E o modo vibrato, ele tira o som limpo da guitarra e apenas coloca o som modulado. O lance é que a modulação do Univibe é como se fosse um phaser de 4 estágios, só que é operado por aquela lâmpada que tem lá dentro dele, que é uma lâmpada
que nas versões originais era obviamente uma lâmpada incandescente e que tem um brilho bastante diferente do LED, que é o maior problema. Sim. A história começa aí. Quando todo Uhum. mundo começou a fazer versão de Univibe usando LED, o bagulho não soa igual porque ele não pulsa da mesma maneira. Mas além disso, dessa coisa, existe o atraso que provoca o chorus. Então é uma mistura de phaser, né? Com uma variação de pitch. Então tem uma variação de fase e tem uma variação de nota, de pitch, né? Por isso que ele é tão complexo. Ele não soa nem como phaser e nem como um vibrato. Porém, no modo vibrato, ele sim soa como um vibrato, porque ele tira o sinal limpo, e aí quando ele tira o sinal limpo, você não tem a referência da modulação, né? Esse negócio da confusão do que é o que realmente. Você quer ver uma coisa, Sérgio? A introdução de Given to Fly do Pearl Jam, o que é aquele efeito lá? Eu acho que é o phaser mesmo. Pois é, aí eu já ouvi gente falando que na verdade não é um phaser, que é um vibe. Eu acho que aquilo é um phaser, tem muita cara de phaser. Não sei. Eu acho que tá mais pra phaser. Porque o que acontece? O Vibe, cara, ele tem uma tridimensionalidade, vamos dizer Esse é o assim. termo, perfeito. Você está falando com um especialista em coros aqui. Tridimensionalidade é comigo mesmo. Exatamente. Que tem a ver com a variação de pitch. Isso. Entendeu? Quando é só fase, né? É diferente, ele não tem essa profundidade tão grande. Óbvio que tem phasers com mais e menos profundidade, que isso vai ter a ver com o pico de ressonância do phaser, né? Isso. Aonde ele dá mais pico ali quando ele está fazendo a variação. É Mas meio que no o conceito do Univibe, Phase 100, por exemplo. O Phase 100 eu uso, né? Ele tem variações sobre o mesmo tema e aonde vai ser o pico ali, e aquilo vai te dar um som diferente, não tem jeito. exatamente. É diferente. Mas o Vibe ele tem um outro lance, que é realmente a ideia, a sensação de que dá é de que ele tá pulsando assim, ó. Meio 3D, Isso. sacou? Ele tem Ele pulsa. o azedinho da modulação tridimensional, digamos assim. É um E troço tem uma outra, Vai. e tem uma outra coisa também. Univibe, cara, sempre antes de tudo que é drive, Verdade. sacou? Isso é muito diferente do phaser, porque o phaser fica legal dos dois jeitos. E é mais normal que fique legal depois dos drives, né? Mas, cara, a Univibe, pra mim, assim, não tem. Eu conheço gente foda que usa, tipo o Robin Trower, ele usa o Univibe depois do drive. Só que ele usa tão pouco drive que é a mesma coisa que nada, entendeu? Tipo Pois assim, é, o drive aquela dele. intro do Bridge of Sight, né? Isso. O drive dele é um crunchzinho, muito, muito leve, assim, é quase que um boost. Então, tudo certo, porque O lance ele. dele é o ampli, né? Ele usa muito ampli, sujão. Exatamente. O ampli é que dá o E crunch, busca. e aí o Aí Univibe muda tá na tudo. frente do ampli, então tá tudo certo, entendeu? Mas o Univibe, ele realmente ele tem essa coisa, assim, que é diferente, realmente é uma outra onda. Não dá para negociar muito mesmo, não. Por exemplo, você falou o negócio do phaser. Eu prefiro o phaser antes dos drives sempre. Já é uma forma de utilizar. O chorus é opcional, você pode usar antes ou depois, são diferentes texturas. Então, assim, é muito uma questão de gosto do teste. E a gente acaba falando, a gente entrou num papo mais técnico aqui, que, senhoras e senhores, acostumem-se, a gente vai começar a falar aqui de Jeff Buckley e vai parar no. Se bem que a gente está no mesmo universo, né? Não tem jeito. A galera tenta separar, mas a verdade é que você gosta de música, você vai. É o mundo todo. É da partitura, do Exato. acorde, até o phaser que o cara usou na gravação, porque são sons que marcaram a gente. Aí você fica, pô, por que o que eu tenho não tá igual? Exatamente. Ó, Tem eu essa parte da lembro pesquisa. também de uma situação que foi o seguinte. Eu tinha, quando era mais moleque, uns amigos montaram o cover do Silverchair. E aí, tem uma música do Silverchair chamada Abuse Me. E aí os caras tocavam aquela música, aí eu ficava, puta, mas não, a intro não tá faltando. Aí eu cheguei pro guitarrista, que era meu amigo Adriano, falei, cara, tem um phaser aí nessa introdução. Ele, phaser? O que é phaser? Que era aquela fase que a gente não tinha muita informação do que é. Eu falei, cara, tem phaser com certeza. Porque, ó, é esse som meio que fica rodando, as referências que a gente tinha. É o som que fica rodando. Aí ele, é o chorus é o som mais azedo. O flange é aquele som dentro do cano. Então, Turbina do avião, né, também. Exato, é o Jack Do Flanger, cano, né? eu já ouvi do cano, foi a primeira. Pois é, então É muito difícil, porque assim, esses sons, você descrevendo, são muito difíceis.
Então, o Univibe eu peguei rápido porque eu sou no Hendrix. Então, ficou muito na minha cabeça. Aí, quando eu escutei o Ultimate, Pearl assim, né? Jam, eu falei, tem aquele som do Hendrix. É aquela onda. Aí, quando você vai ver o Chorus, inicialmente é fácil. Porque, né, aqueles sons dos anos 80, Lulu Santos e tal, aquele som bonito de Chorus e tal. Eu falei bonito de Chorus, fiquei registrado. Mas é bonito mesmo e tal. E aí, Tá daqui a pouco, gravado. tá gravado para a posteridade. Mas aí o cara pega o chorus e joga tudo no talo e vira uma outra coisa. O som fica muito diferente. O flanger, por exemplo, a galera, o Andy Summers, né? A galera falava, não, porque o chorus do The Police. Teve um belo dia que ele falou, meu Deus, eu não uso chorus, é o flanger. Só que do jeito que ele usa, é muito próximo. É. E aí você começa a ficar difícil saber, cara, é um flanger ou um chorus? Só Aliás, o Andy teve Summers é chorus um em uma som música da pedal. Police que estourou. Foi uma música que tem chorus, que é o Walking on the Moon. O resto é tudo flanger. Tudo flanger. Tudo flanger. Walker the Moon não é flanger. O Walking on the Moon é aquele chorus flanger da TC, né? Aquele primeirão. Então ele é chorus, mas ele é Confundir flanger. ainda mais o pessoal. Eu não Marguerita, mas é sabia. metade português, então tá Aliás, ligado. Walker the Moon é um músico. É Marguerita, mas como tinha portuguesa do lado, caiu uns pedaços em cima, assim, ficou Caiu ali no aquele meio. pimentão assim, né? Aí ficou Só pode meio cair uma aquele coisa. ovo cozido, né? Aquele ovo cozido dentro da pizza. Né? Bicho. É, Até você vê como ketchup é é que é. mais aceitável que o ovo cozido. Mas isso é polêmico. Eu não quero. Ó, trivia do timbre grunge com o Sérgio Filho. Ah, Serginho, a intro de Black Hole Sun é o quê? Cara, acho que é Leslie. é Leslie Leslie. mesmo ou Leslie da Shopee? Eu aposto em Leslie Ah, mesmo. Eu aposto em é, Leslie. eu chutaria que é Leslie mesmo. Naquela época, nenhum pedal fazia aquele som. Pois é, 90 e, sei lá, hein? Acho que já, 90 e... Auge. Ali é, no, é O Bad Super, Motorfinger, né? não, é Super Unknown já. Super não, é. É Quando eles 94, 93, 94. Aliás, que disco, né? Que Porra. disco? Um dos meus Ah, preferidos. cara, Soundgarden pra mim é. Putz, é demais. O menos citado de todos, né? Da turma do grunge. Do Eu acho Brasil, que o pelo Stone menos. Temple Pilots. Eu acho que o Stone Temple Pilots é menos ainda. Que Eu eu não também. tenho Eu sou aquele, mas eu olha tenho aí. esse aqui. Nossa, esse disco é bom demais. Eu gosto também. Isso tocava na MTV, cara. Eu ficava esperando tocar Esse o disco é clipe animal. de Blow Up the Outside World, né? Cara, Quando o eu Cornel cortou o amo. cabelinho Pô, e tocava de tele. É, lembro bem disso. cara, esse disco é maravilhoso. Eu acho toda a discografia do Soundgarden maneira, inclusive o disco que eles fizeram antes eles voltaram depois, né? Já sei lá, É, o 2000. King É Animal, é bom muito disco. bom, bom pra caralho. É Bom pra muito bom. caralho. Eu sou suspeito pra falar que do Grunge, enfim, Soundgarden vai ser minha banda preferida. Eu Eu vou acho que transitar entre o Alice in Chains e o Soundgarden, mas o Paulinho levantou uma bola aí. Vocês estão até Popeye de ser grunge? cara, então, o Sérgio Ish, talvez. Hã? Polêmica. Ish, Grunge, Ish. Grunge. É porque o negócio é o seguinte: eles surgiram. Primeiro, eles não são de Seattle. Eles eram de Los Angeles. Eles são ensolarados demais para ser grunge. É Eles são todo muito mundo muito felizes. jet bronze pra ser de Seattle, irmão. Muito. Aí eles vão para Seattle, e aí na época a crítica criticou muito, mas as pessoas criticaram muito, falou, pô, vocês são fake, porque vocês não são deprimidos, sacou? E eles eram a banda com menos influência de punk. Né, eles tinham influência, cara, eu fui no último show deles, graças ao Sérgio, muito obrigado, Sérgio. Olha aí. E os caras falaram, Tom Jobim! Sacou? Tipo, os caras assim, felizes, adoram bossa nova, eles adoram. Ah, mas tem a história da Interstate Love Song, né? Que era, o cara compôs meio como se fosse bossa mesmo, né? Sim, 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 Aqueles exatamente. Não, acordes ali, não tem muita gente de grunge que faz aquilo, não, né? tem diminuto, cara, tem acorde aumentado, tem inversão. O cara veio aqui, o Robert DeLeo, ele fez uma jam com a Rosa Passos, agora na última Ó, história do Brasil. A Rosa Passos, sacou? Ele foi na casa dela. Sacou? O cara não só conhece, como catou para conhecer a mulher pessoalmente. Eles adoram. É outra referência. E tem um lance que eles tinham um som que já nos últimos discos já está desaguando no que vai ser o New Metal, se você parar para pensar. Tem um pouco de rap ali, que é a fase, inclusive, que eu não gosto deles. São faixas que eu menos gosto. também não me pega muito, não. Ó, mas vou jogar outra na mesa aqui, polêmica, hein? Smashing Ah, Pumpkins, grunge?
Também não é, mas também tá ali no orbitando, Mas né? o grunge, cara, aí entra uma coisa que eu postei hoje no meu stories, o Josh Homme falando que rótulo é uma coisa para quem vende disco, né, para adolescente. Cara, o estilo de música é muito fluido. E o grunge, ele não era um estilo de música. Ele foi um movimento da galera de Seattle. Porque Soundgarden não tem nada a ver Perfeito. comigo, exceto o fato de ser alto. E aí os Smashing Pumpkins, que tem um pouco daquela vibe, porque é um pouco deprê, lembra, a gente está vindo de bandas que não pagam boleto. A gente está vindo de Bon Exatamente. Jovi. A gente está vindo de Is This Love, do Whitesnake, e Não, a tá gente está caindo vindo no maluco de drogas mais falar em... pesadas, né? A gente está vindo de Unskinny Bop, 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 Bop. Nossa! Que é uma das. Eu prefiro tomar uma vitamina de linguiça batida no liquidificador do que ouvir isso. Sinceramente. Cara, a gente está vindo... É isso, cara. É Poison, bicho. Entendeu? É essa vibe. Então, é muito diferente a mudança. Só que o que eu acho que os Smashing Pumpkins entra no bolo é porque ele competia diretamente com o Kurt. É, tem Ele falou: isso, né? eu vou fazer um disco que vai vender mais do que o Nirvana. E o Soundgarden Verdade. estava fazendo disco, tipo assim, vai ser o disco mais agressivo que puder. Eles estavam competindo para chamar atenção. Toda Eu essa galera. fiquei, eu fiquei Hã? esperando você me dizer em que área da vida que ele estava competindo com o Nirvana, né? Ele fazia. Opa. É porque na época a galera também não tem noção do que isso, mas assim como a Beyoncé lança um disco hoje, vende pra caramba e a galera quer alcançar o sucesso dela, já foi assim no rock crianças. Foi a, a galera tinha uma expectativa cinematográfica do lançamento e os caras competiam entre si. Rolava, inclusive, as Sim. farpas, as críticas. Alguns eram os amigos entre si, como Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, todos se davam bem. Os Smashing Pumpkins, acho que já... mais ou menos. Mas é isso, rolava aquela competição, tipo... No futebol ainda tem isso? Acho que também não, né? Acho que morreu, todo mundo é amigo agora. Não Mas tem na mais época o a Romário galera Edmundo, né? Pois Túlio era uma Maravilha. roubada de mundo, era isso aí. A galera se competia entre si. E os jornalistas colocavam fogo, falavam, não, porque o Kurt falou, não, porque o. E o Billy, pô, o Billy é maluco, né, cara? Ele é um gênio maluco. Mas assim, o Smash, Vocês ele já é um viram o gênio. vídeo do Billy Corgan fritador? Muito bom, muito engraçado. Vocês já viram O isso? Billy Corgan tem uma entrevista dele falando que o sonho dele, isso durante ainda o auge do Smash Pumpkins, era ter tempo para gravar um disco estilo Mahavishnu Orquestra. O Eu. que é completamente impensável. Mas o Mas o guitarrista que tá agora no Smashing Pumpkins, ele é um shredder doidão, cara. Aluno do Michael Angelo Batio e tal. O Michael Angelo anda dando umas canjas no show japonês, aquele japonês que Eu não não vou é o. lembrar o nome dele, eu não vou lembrar o nome dele. E o Michael Angelo de vez em quando dá umas canjas, cara, no show do Smashing Pumpkins. Aí você imagina. Que vem isso? Eu nunca vi isso. Meu Deus do céu. Isso é maravilhoso. Porque outra coisa também que é bacana é que a galera já. Hoje em dia não se fala muito, mas quando surgiu os Smashing Pumpkins, quando surgiu o grunge, a galera falava mal de solo de guitarra. Só que você parava para escutar o Kim Taylor no Soundgarden, o próprio Billy Corgan, o Toda música do Nirvana, Nirvana tem um solo de Porra. guitarra. E aí? o E o solo de Jerry, e guitarra. o Jerry Cantrell, caralho. O maluco toca pra caralho. Não, o Sola pra Jerry caralho. Cantrell Pois toca. é. E aí eu ficava falando, por que vocês estão falando mal de guitarra? Porque esses caras tocam pra caramba. Só que quem estava tocando antes era agora o solo de guitarra do Steve Vai Whitesnake, 10 minutos dele sozinho. Isso acabou no grunge. Então a galera Acabou, mas criou essa assim, se dicotomia que a live do Pearl Jam tem um solo de guitarra enorme, é icônico, enorme. É né? um Que solo marcou a geração. catártico, épico. É um solo épico. Exatamente. Né? Mas é O Sérgio até hoje. uma coisa mais setentista, né? Não é os anos 80 criaram um lance ali de uma É meio estética ali, artificial os anos 80. Vamos falar com todas as bastante palavras. coisa, Ficou né? forçado, ficou formulaico, eram boy bands, os caras eram selecionados porque eram bonitos e blá, blá, blá. Não que o Exatamente. Kurt fosse feio, foi a grande sorte do Nirvana, talvez tenha sido essa, porque algumas pessoas vão me matar. Não, o Kurt é um gênio, ele é um gênio, mas ele era bonito, ajuda, ajuda. Era loirinho, a MTV gostava Era desse lourinho, triguinho. mano, Vamos aí, lourinho né? Vamos falar a triste, cara, verdade. lourinho triste, bicho. Porra, a mulherada adorou. O Só que loirinho assim, triste da eu vou anotar essa aqui. Vou usar. mas assim, mas na época tinha muita essa competição. E existia uma coisa que não existe hoje. Existia jornalismo musical, que era Tinha bom, programas de música na televisão, né? programas de música na televisão aberta. O que era bom e também era ruim. O lado ruim é essa criação de picuinha para criar. O que vem agora tem que bater de frente com o que vem antes. Era tudo meio Isso era TV chato. fama, né? Nem telefone. Rolava muito essa coisa de criar brigas que não existiam. E algumas realmente existiam.
Ó, na Mas época da nada, passava o escola, ou camelo e você chorão. gostava, na época da escola, da minha época de escola, né? Muito Sim. tempo. Ou você gostava de Metallica ou de Iron Maiden, amigão. Você tinha que escolher. Gente, na minha época Isso de aí. escola, eu podia falar que eu gostava de The Cure, bicho. Que Pegava isso? mal. Falava com a É galera do mesmo? rock. Aí The Cure era. Aí depois ele tipo, passou um tempo, eu falei, não, me amarra em The Cure. Aí todo mundo, eu também, ninguém tinha coragem de falar. Aí Pois você é. fala, pô, é patético, mas quando você é um moleque, e naquela época o estilo musical meio que já identificava, era teu grupinho ali, aí você não, os góticos não, sou do metal, sou do hard rock. É muito ridículo quando a gente pensa, mas. Não, e É, ó, para voltar um pouco ainda mais lá atrás, Beatles e Stones era braba a briga, tá? Galera E até caía e no foi tapa. construída, né? Construída pelos empresários, né? Hoje a exato. galera sabe, os empresários falaram, meu irmão, seguinte, é, todo mundo usa droga, mas vamos deixar os Stones famosos por usar droga e Pois os é, Beatles né? vão cortar o cabelo para agradar papai e mamãe, entendeu? E, cara, eu vou dizer, isso é legal porque criava toda uma mística. Não tinha filme dos Vingadores, eu sei lá o que seria hoje. Não tinha equipe de LOL, entendeu? Eram as bandas, era o ícone máximo da tua juventude e você pegava na banda. A gente já pegou um pouco já, isso já não era tão forte. Mas dá para imaginar o que não era o Beatles, né, cara? O que foi o É. Kiss? O Kiss, a galera, tipo, via o Kiss e saía para tocar guitarra, que nem Beatles. Eu Enfim, tinha que fingir que gostava de Bon Jovi quando eu era moleque. tinha. Mas Na com minha, intenções assim eu escuras. já era a galera que falava mal de Bon Jovi de propósito, porque era muito pop. E eu vou dizer, eu acho Bon Jovi muito pop. Eu adoro, já fui em 2 shows. Já fui porque minha esposa é absolutamente fã. Mas O Bon Jovi é, pop é o Bon Jovi que eu gosto, na verdade. o Bon Jovi, eu gosto do Bon Jovi, mas assim, o disco, eu não gosto, nenhum disco do Bon Jovi. Talvez o Slippery When Wet, talvez. Esse eu passo longe. Nossa. Eu acho Agora, divertido. o These Eu Days já gosto é do Bounce. bacaninha, tem coisa boa É, nele. Qual? eu ia falar isso, Qual? These Days, o que tem lá o Keep the Faith também. Acho que é These Odeio Days, Keep These né? the Days. Faith é legal, e o These Odeio Days These é Days. mesmo. Eu odeio, odeio. É um disco que eu Eu gosto detesto. da música, inclusive, These Days. Não gosto da música, não, eu gosto até o Keep the Faith. Até o Keep the Keep Faith, the eu Faith gosto é de bom. músicas. Eu gosto da música Keep the Faith, acho Qual é muito o que legal. tem. Qual que tem. O Serginho é fã, pelo visto. Qual que tem This Ain't a Love Song? Baladaça, é. Aí, não sei. Deve Cara, ser. É o Keep the eu não Faith sou ou fã, o outro. não. Mas eu gostava muito, principalmente pelo fato de que o Rich Sambora mete um solo em cada música. Ok, temos E aí. Não, aí, os solos do Sambora merecem um capítulo à parte. Ele é um E o vocal guitarrista. também, né? E o back vocal, que quem viu shows sem ele ficou assim, né? Tipo, cadê? e uma parada legal é que você pegar o Bon Jovi ali quando ele estoura de novo nos anos 2000 ali com It's My Life, etc. Cara, Uhum. o Sambora, ele se repaginou, tá? Ele veio com outros timbres, com outras guitarras, com outros arranjos, sacou? Ele não ficou tocando a mesma coisa a vida inteira. Afinando grave, né? O It's My Pois Life é, é drop Não, C. tocando no extrato, né? No palco, extrato por cima. Télia, tocou com Télia também muito. Então, Agora, eu vou assim, dizer, ele mudou a vibe dele ao longo do tempo, ficou muito maneiro. no show que eu fui do Bon Jovi, na Apoteose, foi antes do show do Rock in Rio, que foi um show apoteótico, né? A primeira vez que ele. Eu fui Enfim. nesse, sabe por que que eu saí mais cedo? Porque tinha Hum, Rush no dia seguinte. olha Aí só. eu falei, ah, Cara, rapaziada, eu nunca vi Eu Rush ao fui nesse vivo. do Rush. Eu não vi Rush 2011, ao vivo. 2011. É uma dor, é 2011. uma dor. Eu não vi Rush ao vivo, é uma dor que eu tenho. Eu fui, foi turnê do Time Machine. É, Ó, aquele que tinha máquina de lavar no palco? Bom, tinha uns esse. bagulho escrito nos pratos, nos peles, umas paradas. Os pratos da bateria eram pretos. E eles tocaram o Moving Pictures inteiro, né? Só isso Isso aí, aí, cara. tocaram. A Movie Pictures, cara, a Rush é uma banda que eu não posso dizer que sou fã, porque eu não acompanho, mas é a banda que mudou minha vida porque alguém me emprestou Fly By Night e eu descobri que você podia fazer músicas de 15 minutos falando sobre coisas estranhas. Eu falei, adoro isso, eu sou meio maluco, assim, era um mundo de ficção, fantasia, sacou? E eu lembro que eu escutei Fly By Night muito, cara. Muito, 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 muito. E depois escutei Moving Pictures. E só. Acaba meu conhecimento E o do Rush Rush teve acaba um disco basicamente. grunge, né? Que é o Que é Counter. muito bom. É Que é muito aquela bom. capa com os Counterparts, montados. Isso. É um bom disco, é um bom disco, é um bom disco. E Esse Alex disco é muito Lifeson é bom. maravilhoso. Alex Lifeson, uma vez um amigo meu do trabalho falando, não, porque o Rush é genial, porque o Gary Lee, porque o Neil Peart, mas o Alex Lifeson, eu falei, para, Seu porque o amigo, Alex seu amigo Lifeson tem É o, probleminha.
É o cara que fala mal do Ele não era Slash. músico, ele não era É. músico. Então ele ficava muito impressionado com os solos, com as complexidades. Aí eu falei, cara, volta, né? Vai ver no catálogo os acordes que o Alexson Lifeson faz, os solos que ele Esse cara constrói. era guitarrista? Não, ele não era Ah, porque músico. se ele fosse, eu ia falar pra ele tocar o YYZ pra eu ver se sabe tocar mesmo. Não, vai tocar Spirit of the Radio, bicho. Faz aquela intro do The Spirit of the Radio sem começar a babar, a cair no chão. Tenta aí. E ó, a gente rodou. O disco solo do Geddy Lee também é super grunge. Ah, E não tem o Matt conheço. Cameron na Ah, bateria. eu nunca ouvi, olha. É muito bom. E tem o Matt Cameron na bateria. Bacana. E é super grunge. E tem o. Não, tem uma galera do grunge tocando junto. E é um disco que a gente. Olha, como é que os assuntos se ciclam aqui. É um disco que tem muita influência do Jeff Buckley também. Veja como é que são as coisas. Como é que um artista acaba influenciando muitos outros. Esse negócio, cara, a galera de música, quando você vai crescendo e lendo, eu gosto muito de ler entrevista. Eu acho que a parada mais importante que vídeo aula é tu ver o cara falando o que ele gosta. E a galera sempre cita um ou outro e os estilos vão se cruzando e você fala, fulano escula Beltrano? Como assim, sacou? É muito legal isso. Porque o cara faz o estilo dele, mas ele está escutando outras coisas que estão influenciando e lá na frente você consegue reparar. Mas só depois de, sei lá, 5 discos você olha e fala, caraca, o Steve Vai ter influência do Trent Reznor, Nine Inch Nails. Só que leva tempo você ver isso, É sabe? tipo eu escutando Ed Mota, hein? Olha só. Daqui a pouco vai sair um Sigzinho no novo disco do Black Circle lá, todo chique, com Rhodes. O Lenny vai mandar um do nada, né? Já pensou? Serginho, falando em Black Circle, tem Black Circle essa semana? Tem nos dia 26 no Terrace, festa do Coordenadas, pra Legal. galera aqui do Rio, E pra Coordenadas galera fica aí em Botafogo, né? mas o Terrace fica do lado do Santos Dumont, ali atrás do... festa é do Coordenadas. Eu sei que eu tô ligado. Fica Legal, ali. não sabia que tinha show lá, não. E dia 27 estaremos em Florianópolis. Para Que beleza, hein? um show também no aeroporto, olha que coisa, que coincidência. Um show numa premiação de cerveja lá no aeroporto de Navegantes, é isso? Acho que Ercílio Luz, que é o nome, né, do aeroporto. Essa é a agenda dos bailes aí, né? Isso. Florianópolis, é isso. Agenda dos bailes aí da Black Circle, favor quem for do Rio. E quer dizer, agora quem for de outros estados também fica ligado aí, porque os caras estão interestaduais, né? Então, e quem quiser seguir lá Black Circle, como é que faz, ô Serginho? É @Black Circle PJ. PJ de quê? Pessoa jurídica. É que tinha que fazer uma conta pessoa física e uma conta pessoa jurídica. Aí você @PJ. Perfeito. Paulinho, tem velho moço? Tem coisas? Tem coisas, Cara, né? ele está voltando. Quando for pro ar aqui, né? Acabou, ele está voltando de São Paulo e não tem show nas próximas semanas. Ele está marcando show para setembro só aqui no Rio. E depois só em São Paulo de novo em outubro, 6 e 7. A gente vai estar lá em São Paulo, dia 6 e 7. A gente vai tocar 2 dias seguidos. Mas isso em outubro só. Setembro a gente vai dar uma pausinha, eu acho. Muito bem. Coisa. Muito bem. Eu acho que eu tenho meu. Deixa eu ver aqui. A gente está falando das agendas de agosto e setembro, é isso? Agosto é água. Finalzinho de agosto. Ó, em agosto ainda tem o Brooks Meyer, bom e velho Brooks Meyer, né? E tem quinta-feira? Dia 24. Eu acho que isso cai numa quinta, se eu não me engano. É quinta-feira mesmo. É isso aí. E aí tem também, dia 27, tem Park Shopping de Campo Grande, na parte do horário do almoço ali. E é isso. Depois tem umas coisas aí, tem BBQ, mas aí a gente fala mais pra frente, que acho que tem Black Circle também, então... A gente vai atualizando de anúncios. Muito bem. semanalmente. Senhores, foi um prazer aí... Inenarrável. Né? Estar com os senhores, brincar com os senhores, deixar correr solto o que a gente quiser, como diria Xuxa Meneghel. Esse foi o primeiro episódio do OnlyFuzz, essa plataforma onde você pode ver o melhor de nós, por preços inacessíveis. É isso aí, a gente está aqui falando de música, falando de equipamento, vocês entenderam aí que a gente começa
com uma pauta assim, guia, mas vai subvertendo, porque é isso, basicamente. Nossas conversas de boteco são assim, então a gente também não precisa fakear o que vai ser isso aqui. Você pode ouvir o OnlyFans nas principais plataformas de streaming que você tiver aí. E veja só, no YouTube você pode assistir esses rostos queimados do sol do Rio de Janeiro, quase californianos, e interagir com a gente. Diz aí o que você achou desse primeiro episódio, como é que foi. Deixa ideias aí pra gente, É verdade. papos aqui que a Possíveis gente pode pautas. bater e possíveis convidados, de repente. Estamos em 3 aqui, mas um quarto elemento, de repente, sempre é uma boa pedida. Então, se você quiser recomendar alguém pra gente bater esse papo aqui, manda pra gente. Como você notou, a gente fala muito de música aqui, a gente gosta muito de falar. Falar de música durante muitos, muitos, muitos minutos, gostoso demais, como diria o meme que o Serginho eternizou aí. Meninos, despeçam-se aí e vamos nessa. Isso. Valeu, galera. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. E até a próxima. Agora né? Estaremos sempre aqui. É isso aí, mais um quadro do nosso canal. Vamos nessa, galera. Filhote do Guitarrada. Sigam o É, Guitarrada. Quanto eu Voltaremos em disse, breve com novos episódios. novos episódios, muitas entrevistas com grandes nomes da guitarra nacional. Grandes E eu nomes. também, que não exatamente está na minha prateleira. Não, procure lá o episódio com o Salles, que muito papo bom, Sim. mais nerdices detalhísticas sobre os equipamentos. Mas é isso. Canal Riff, Resistência sempre aí, guitarrada. Estamos juntos nessa. Então, meninos, é isso, né? Até a semana que É vem. isso. Tchau, Acho que tchau. até boa noite.